E agora vamos falar sobre as dúvidas de hoje, então dia 9 de abril, da Semana da Origem Emocional dos Sintomas. Primeira pergunta, qual é a causa das entorses de tornozelo? Ou melhor, qual é a causa da dor no tornozelo? E segunda pergunta, quais são os conflitos que geram dor no quadril para uma pessoa? Então, primeiro contexto, vamos lá. Quando nós falamos então de problemas de tornozelo geralmente vêm de um contexto de onde eu fui forçado a tomar uma escolha diferente do que eu gostaria ou eu me frustrei por uma decisão que eu tomei. Então o tornozelo ele tem muito a ver com tomadas de direção. O tornozelo é o que vai girar o pé para eu ir para a direita ou ir para a esquerda. Eu vou para lá, eu vou para cá. Mas quando eu tenho indecisões, quando eu tenho a sensação de não saber que direção tomar, o tornozelo entra numa fragilidade e pode dar uma propensão a ter então entorses de tornozelo. Então quando tem uma fragilidade em tornozelo, muitas vezes vem nesse contexto então onde eu estou vivendo uma situação onde eu não sei que direção tomar, ou eu fui forçado a tomar uma direção que não era a que eu gostaria. Então, por exemplo, no caso da pergunta foi especificamente relacionada então uma mulher que engravidou, teve o filho e depois de ter o filho começou a ter dores no tornozelo. Então, as dores no tornozelo podem vir de diferentes situações. Nesse contexto de tomar decisão, foi forçada a tomar uma direção ou me culpei por uma escolha que eu tomei anteriormente. Então, lembrando que quando nós temos a fase de estresse, geralmente a pessoa não tem sintomas. Na fase de estresse há uma degradação do tecido, uma necrose do tecido, da articulação, do ligamento, da musculatura do tornozelo. E nesse momento em que eu estou na fase ativa de estresse, o sintoma geralmente não é aparente. Mas quando eu resolvo o conflito, entra o processo inflamatório. Claro que quando eu permaneço anos no processo de estar vivendo uma situação, estar tomando uma direção, estar numa direção que eu não quero ou que sou forçado a estar por muitos anos, vai degradando, vai degenerando até o ponto de ter uma artrose no tornozelo. Então pode gerar dores com um longo prazo de tempo. Mas geralmente não é isso que acontece, porque geralmente os conflitos ele não demora tanto tempo no processo, com exceção de alguns casos. Mas quando nós temos então a situação de dor no tornozelo com relação à situação pós-gravidez, significa que por algum motivo ela saiu de um estresse após a gravidez. Por quê? Porque às vezes o contexto mesmo de estar grávida naquele momento é como se ela tivesse tomado uma direção errada. Eu não deveria ter engravidado daquele homem, eu não deveria ter engravidado antes do casamento, eu não deveria ter tomado essa direção em ter tido a relação sexual e engravidado naquele momento. E então eu entro na frustração. E depois que eu tenho o filho nos meus braços, eu mudo o pensamento, é a coisa mais importante para mim, eu amo muito ele. Então eu saio daquela situação de frustração por uma escolha, um caminho errado que eu tomei. Então é uma possibilidade com relação à situação. Pode ter a ver com a gravidez, como pode também não ter nada a ver com a gravidez. Então o fato de às vezes ela... ou ainda com o contexto da gravidez, o fato da gravidez impedir com que ela vá trabalhar, às vezes para algumas mulheres é muito frustrante não poder ir ao trabalho, porque é o meu sustento, eu não posso confiar que o homem vai me dar o suporte o suficiente, ou é o meu dinheiro que vai sustentar a casa, então eu tenho que trabalhar porque alguém pode tomar o meu emprego. E acontecia muito antigamente, onde mulheres às vezes trabalhavam em banco, por exemplo, e quando engravidavam eram demitidas, porque o pessoal do banco não queria alguém que não estivesse lá trabalhando. E também tinha muito esse contexto de mulheres demitidas porque engravidavam. Então esse contexto de engravidar às vezes não é algo bom com relação ao financeiro da família, o suporte aos meus próximos. Então eu tenho que estar trabalhando. Então o contexto de engravidar e ficar em casa pode ser um incômodo para aquela mulher, ela pode se sentir presa, então ela não pode tomar a direção que ela gostaria. Então isso pode gerar uma fragilidade, mas lembra, quando ela relaxa que vem o sintoma. Então ela pode inicialmente estar frustrada porque o trabalho, ela tem medo que tome o meu espaço, mas depois quando ela engravida, ela tem o filho ali, nasce o nenê, o chefe vem lá, vem visitar e fala, não, fique tranquila que o teu lugar, o teu posto está garantido.
ela sai do estresse. Então isso pode gerar então uma fragilidade em tornozelo naquele momento, porque ela relaxou aquela situação. Ou pode ter uma primeira gestação onde houve alguma situação onde que ela não queria ter tomado uma direção, mas ela foi forçada. Então ela queria um parto normal, ela foi forçada a um parto cesárea, ou ela queria ter tomado uma direção, ela foi forçada a uma outra direção naquele momento, ou mesmo ela tinha um relacionamento, mas o parceiro a deixou. Então naquele momento da primeira gravidez ela entra numa frustração, e quando isso não se repete na gravidez atual, ela relaxa e o sintoma então tende a aparecer nesse momento. Então são possibilidades que poderiam aparecer então com relação a uma dor no tornozelo de uma mulher no pós-parto. Agora, a segunda questão é dores no quadril, e a questão é um pouco mais específica. Ela fala que a mulher começou a ter dor no quadril enquanto estava no hospital cuidando da avó que estava enferma, prestes a falecer. Então, o que isso tem a ver, né? Então, segundo a gente vai pensar, a pessoa está com dor enquanto está encontrando a avó ali enferma, ela vai dizer que eu não queria ver minha avó enferma, eu não queria ver que ela fosse falecer naquele momento, então eu estou frustrada com aquele momento de hospitalização. Mas lembra que sintoma de articulação é sintoma de resolução. Então, esse sintoma que ela tinha não é uma relação de dor em fase de estresse. Então, ela não estava naquele momento frustrada porque a avó ia falecer e ela teria dor. A dor apareceria depois do estresse. Então, uma das possibilidades que me vem na cabeça é o fato de que, às vezes, aquela mulher, a vida inteira, ela teve que se submeter a situações, não poder se opor a situações perante a avó dela. Então ela tinha que aceitar, ela tinha que recuar aos mandatos da avó, né? O que a avó obrigava, o que a avó fazia ela fazer. Porque o quadril tem um contexto de oposição. Então o quadril serve para eu me opor a algumas coisas. Então não sei se já viram briga de touro. Então o touro fica empurrando o outro e quem recua é quem perde. Quem ajoelha é quem perde. Então quando há uma sensação de opor, eu quero forçar, eu quero empurrar alguém para se afastar de perto de mim, o quadril que vai dar a força e vai estabilizar para que eu possa afastar alguma pessoa, ou empurrar, ou me opor a alguma situação. Então, uma das características desse contexto de quadril, de dores no quadril, é não poder me opor a alguma situação. Mas se naquele momento, na hospitalização da avó, ela consegue conversar com a avó pede desculpa, perdão, pelas situações que ela teve que ela obrigou aquela neta a fazer, ou ela teve que se submeter a morar junto, ela teve que aceitar coisas que ela não gostava, mas ela baixava a cabeça porque era avó, e a avó já era de idade, eu não posso incomodar minha avó, eu tenho que ceder, mas eu cedo, mas não quer dizer que eu aceito. Então ela tinha que ceder, às vezes recuar aos conflitos, aos confrontos, mas não quer dizer que ela concordava ali naquele momento. Então nesse momento que ela relaxa, porque ela conversa com a avó, vê a avó debilitada, vê agora que a avó não é mais um perigo, que a avó não é mais um problema para ela, agora ela pode relaxar e o sintoma naquele momento então pode aparecer. São possibilidades desse contexto, mas o quadril também pode ter a relação de dar suporte aos meus próximos. Então o quadril serve para eu apoiar os meus próximos, a quem está ao meu redor, a quem eu gosto, quem eu tenho familiaridade, e eu quero dar o suporte que eu gostaria para essas pessoas. Então, quando há uma degeneração no quadril, pode ter também esse vínculo de dar o suporte a algumas pessoas, mas eu não consegui. Então, eu entro na frustração e eu entro numa fase, então, de alteração no quadril. Mas lembrando de novo, sintoma do quadril vem na fase de resolução. Então ela poderia estar meses acompanhando a avó dela no hospital, sofrendo com aquela situação, e ali naquele momento ela poderia então aceitar que eu fiz o que eu podia, eu fiz o possível e agora eu posso aceitar que você se vá, minha avó. Então naquele momento em que eu sinto que já não tenho mais o que fazer, que eu fiz o meu melhor e a pessoa, às vezes a avó elogia, aprova e realmente fala para ela que ela fez o melhor que ela podia. Então eu consigo relaxar perante o dar suporte para a minha avó. E eu vejo então que agora eu entrego nas mãos do médico, entrego nas mãos de Deus e faço o que ela
o que eles puderem para que ela fique melhor. Então esse contexto talvez de quadril pode ser oposição ou esse contexto de suporte. Também tem outras características que alguns profissionais falam do mundo biológico no contexto de mudança de direção. Então eu tenho que mudar a direção que eu gostaria de tomar. Por exemplo, se ela teve uma situação onde que a avó estava com problemas de saúde, ela tinha um médico que ela não gostava, que ele médico colocava alguns medicamentos que ela não aceitava, a neta, né, perante a avó. Então quando eu pude mudar de direção, eu pude trocar de médico, trocar de hospital e ela foi atendida de uma maneira melhor, que ela foi então tratada de uma maneira melhor, então eu posso ter uma alteração e uma dor no quadril porque eu saí daquela frustração de estar naquele lugar que não era agradável, não tratavam bem então a minha avó. Então são possibilidades nesse contexto de dores no quadril. Então hoje as respostas foram tornozelo e quadril. Espero que essas informações do mundo biológico estejam ajudando cada um de vocês como profissionais para auxiliar os seus pacientes e trazer então um resultado ainda melhor nos atendimentos. Dentro amanhã da semana da origem emocional dos sintomas, eu vou falar sobre essa segunda lei biológica, que é a fase de estresse, fase de resolução e como a gente tem sintomas, quais são os sintomas da fase de estresse, quais são os sintomas da fase de resolução, com muitos exemplos para vocês. Quem não fez ainda a inscrição, www.cursoorigens.com, lá você vai ter todos esses dois vídeos. O primeiro vídeo foi sobre qual é a base, quais são os conflitos então que causam os sintomas. Segundo vídeo, quais são as leis bifásicas da natureza, fase de estresse, fase de resolução, quais são os sintomas que aparecem. Então, eu vejo vocês amanhã no vídeo da segunda lei. Tchau!